Eu fui convidado no Voz Trabalhadora e fiz no meu canal, eu entrevistei o Fabiano Trompetista. Quem é o Fabiano Trompetista? Toca trompete. Aquele que toda vez que o Bolsonaro está falando alguma coisa, ou que ele vai lá na frente da casa do Bolsonaro e toca marcha fúnebre, ele toca tá na hora do Jair já ir embora. Ele inferniza o Bolsonaro, né? O Fabiano Trompetista. Ele é militante do PT. Ele é quadro do PT, ele é da Secretaria Agrária do PT, o cara. Então, um cara enturmado. Cara que está dentro da política partidária, o cara orgânica. Aí eu perguntei para ele, Fabiano, você sabe o que o Lula fez na sexta-feira? Ele, pô, agora eu não estou me recordando, sei que. Você lembra de alguma frase do Lula na sexta-feira? Ele, pô, agora eu não estou me recordando. Eu falei assim, vou te falar a frase e você vai lembrar. E se eu perguntar para vocês, vocês vão dar a mesma resposta. Por exemplo, você sabe, Robertinho, o que o Lula fez sexta-feira passada? Na passada? Não foi o pronunciamento lá dos meninos lá, da escola? Pronunciamento da escola? Que pronunciamento? Que ele falou assim, pô, vocês acham que todos os políticos são ladrões e tal, vocês têm que estar aqui, não sei o que. Não, ele falou uma coisa... Falou, eu sou um pouco de direita, foi isso? Pode ser, hein? Tá um pouco... Vocês estão esquentando, mas não foi a frase... O que ficou mais notável na sexta-feira foi o Lula ter dito que o Neymar foi o primeiro convocado... de home office. Home office. Todos os jornais polemizou assim... Mas onde o Lula estava quando ele falou isso? Eu perguntei pro Fabiano e depois num outro programa do pessoal da Voz Trabalhadora, que são pessoas antenadas também. Que acompanha o Lula diariamente. E que acompanha. Né? Eu falei assim, onde é que o Lula estava quando ele falou isso? Pô, não sei, mas você sabe que ele falou isso, né? Falou. O Lula estava inaugurando um hospital de oncologia, cara, onde foi investido 90 milhões em equipamentos de radioterapia, quimioterapia, de última geração, do SUS, em Belo Horizonte. E depois, sabe onde ele foi? Inaugurar o Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del Rei, em Divinópolis, com o maior centro de formação de gente na área de saúde, também para doenças raras, etc, etc, etc. O cara foi inaugurar 2 hospitais com essa magnitude, e o que sai nas redes sociais, sai nos jornais, é que ele falou que o Neymar tinha... Aí eu falei assim, eu falei pro Fabiano, quando um cara do PT, ele não sabe que o Lula estava inaugurando um hospital do câncer, e que inaugurou no mesmo dia um hospital universitário, a comunicação tá boa ou tá ruim? Então, cara, isso é assim um retrato tenebroso da falta de comunicação do Lula. Eu já dei vários exemplos, eu não gosto nem de ficar falando o pessoal lá da SECOM, eu acho que eles já devem me mapear como persona não grata. Mas eu falo, como dizem muitas pessoas, eu falo porque eu tenho lugar de fala. Por quê? Porque eu gastei grana do meu bolso, eu deixei de fazer meus programas, eu juntei outros youtubers, conseguimos audiência tanto com o Pimenta e depois conseguimos com o Sidônio, conversamos 3 horas com o Sidônio, demos uma série de sugestões, uma série de apontamentos, entrou tudo numa orelha e saiu na outra. Então, meu amigo, não me peça, olha só, nós não estamos, no momento atual, apenas preocupados com uma eleição presidencial, de eleger o Lula ou não eleger o Lula. Nós estamos no meio de uma luta civilizatória. Porque se ganha a extrema-direita no Brasil, o retrocesso que a gente vai amargar no Brasil é um negócio que a gente nunca imaginou, porque a turma do Bolsonaro, eles não conseguiram dar o golpe, mas eles aprenderam muito. Eles aprenderam onde eles erraram. Olha, nós fizemos isso aqui, foi errado, contamos aqui, foi errado, fizemos isso aqui, foi errado, isso aqui. Agora, numa segunda onda, se eles vierem, os humanistas, progressistas, as forças democráticas aqui no Brasil, vão passar um inferno, cara. As pessoas esquecem que o Flávio Bolsonaro é um cara da milícia. Todo mundo acha que ele era amigo do Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega estava envolvido em 19 homicídios, cara. Vocês conversaram aqui com o Marcelo Freixo, né? Sim. O Freixo deve ter falado para vocês aqui uma série dessas histórias. O cara não coloca 2 parentes de um assassino dentro do gabinete dele. Ele não sabe que o cara é assassino, que o cara está envolvido em homicídio. E o Queiroz é a mesma coisa. Então, esse tipo de gente que está querendo governar o nosso país com esses parâmetros morais que eles têm. Aliás, é uma coisa freudiana, né? Porque como é que filhos podem sair bem moralmente sendo educados por um Bolsonaro?
Porque eu fico imaginando o seguinte, o Bolsonaro, isso aí está nos registros aí históricos dele, ele sempre foi um cara muito ambicioso, um cara que sempre quis ficar rico. Ele no quartel, ele tinha um carro, isso aí, vários assentamentos mostram isso, ele tinha uma Brasília, ele tinha uma bateia, ele andava com a bateia, para cima e para baixo. O que é bateia? Ele parava na beira de um rio, entrava no rio e ficava vendo se conseguia pegar alguma pepita de ouro. Por isso que ele tem essa ligação com o garimpeiro, ele acha que é indígena que se exploda, então já vem de lá. Isso foi colocado nos registros dele dentro do exército, que ele era um cara muito ambicioso. Não, mas peraí, essa história do Bolsonaro, de que ele saía com a peneirinha para parar e garimpar uma pepita, Sim, senhor. Bolsonaro garimpeiro. Hoje é o seguinte, gente, quando nós estamos falando publicamente assim, sabe o que acontece? Pessoa na hora entra no chat GPT e pergunta isso. É verdade que Bolsonaro andava com a bateia e parava com o carro para tentar garimpar, para pegar umas pepitas de ouro? Vocês vão ver se é verdade ou se é mentira. Na verdade é muito fácil. Não é a dúvida, então, assim, mas é uma revelação. Era uma inclinação de ambição que ele tinha, que isso foi colocado nos assentamentos dele pelos superiores, mostrando que ele tinha uma incompatibilidade com esse tipo de disciplina militar. Aí o que acontece? Um cara desse tem problemas dentro das Forças Armadas, porque ficou envolvido com um atentado que ele diz que não era ele que projetou, mas a caligrafia da banca? Dele. Hein? É o da banca? De revista? Não. Isso aí é o seguinte, ele teria montado um projeto de explodir as adutoras de água aqui do Rio de Janeiro, do Gandu, como uma espécie de demonstração de insubordinação ou de força pelos baixos salários que os militares ganhavam na época. Ele deu uma entrevista para a revista Veja e isso deu para ele uma cadeia disciplinar e ele ficou muito revoltado e ele teria bolado e arquitetado isso e fez um croquis onde seriam colocadas as bombas e tal. Isso foi descoberto e ele negou e ele foi absolvido por 3-2 lá no Conselho dos militares lá. Justiça militar. Justiça militar. Mas, assim, a polícia que fez a perícia disse que o croquis, a caligrafia era dele, enfim. Então, o cara teve essa vida. Então, quando ele sai do exército, que ele sai logo depois desse episódio, não se sabe as circunstâncias exatas, mas o que se supõe é que superiores dele devem ter chegado para ele e falado assim, meu amigo, olha só, tá demais aqui, cara. Não dá para você ficar aqui. E aí ele sai das Forças Armadas. E aí ele se candidata a vereador. Quando ele vira vereador, o que acontece? Aí a ambição dele fica sem limite. Porque o vereador entra, ele não tem que bater ponto, ou raramente, enfim. Ele tem 20 servidores que ele pode nomear, livre nomeação. E aí começa o esquema do enriquecimento do Bolsonaro. Um cara que era pobre, ele tinha um Chevette, não tinha nada. O Bolsonaro, quando disputa a eleição para presidente em 2018, é só você olhar no TSE, tem a declaração de bens dos candidatos em 2018, o ano que ele se elegeu. Pô, cara, o cara tem 2 casas na Barra da Tijuca, 2 casas na Barra da Tijuca. Ele tem uma casa em Angra, tem um apartamento em Brasília e uma casinha pequena em Bento Ribeiro. Além desses imóveis, ele tem também nessa declaração, uma série de veículos que ele tinha um micro-ônibus da Mercedes-Benz, tinha uma Land Rover, tinha assim, não tinha condição de um cara com salário de vereador ou de deputado federal, que depois se elege deputado federal, ter renda suficiente para ter esse volume de patrimônio. Não tem, cara. Qualquer deputado federal que você conheça assim, honesto, você pega qualquer um, tem de direita e tem de esquerda. Então, ele não tem nenhuma mulher que vendia Avon, não tinha nada. A mulher dele não fazia nada. Tem coisas absurdas, que é o seguinte. Aí o que acontece? Ele, com a mulher, a Rogéria Bolsonaro, cria 3 filhos, o Carluxo, o Dudu e o Flávio. E a Rogéria é vereadora, né, do Rio de Janeiro, né? Essa história é muito sinistra. Essa história é muito... Você sabia disso aí? Não, isso aí tem um babado fortíssimo. Mas fala sem ter que contar. Que é o seguinte, essa coisa é complicadíssima. Que é assim, o Bolsonaro, ele era vereador e aí quando ele consegue, com 2 anos de vereador, ele falou, opa, o negócio aqui é bom, eu vou agora para Brasília. Quero ser... Aí ele se elege deputado federal. Na eleição seguinte,
Ele, deputado federal, ele coloca a Rogéria Bolsonaro para ser vereadora, esposa dele. Aí a Rogéria Bolsonaro, pumba, vira vereadora. Só que, nesse momento, eu vou falar aqui em suposições, tá? Suposições, havia que o Bolsonaro estava tendo um relacionamento extraconjugal. E ela teria também alguma coisa nesse campo aí. Era o que rolava. Trocado. Então acontece, eles brigaram e o Bolsonaro veio, na sequência, a se unir com a Ana Cristina Valle, que passou a ser a segunda mulher dele. A Rogéria Bolsonaro, quando ele se separa dela, não foi uma separação muito harmônica, e ele não quis que ela deixasse ela utilizar o nome Bolsonaro por uma reeleição a vereador. E aí o que acontece? Ele lança o Carluxo, ele entra com ação judicial contra a Rogéria, para não usar o nome, e ele coloca o Carluxo, que tinha 17 anos, que não podia, naquele momento, ser candidato, porque as regras dizem que para você ser vereador tem que ter no mínimo 18 anos. Só que o Bolsonaro entrou com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal e ele conseguiu o direito do Carluxo disputar a eleição, porque quando chegaria no período da posse, ele já teria completado 18 anos. E foi o que aconteceu. Ele lança o Carluxo em oposição à Rogéria, por conta da briga que ele tem. Então você imagina só o lar desses rapazes. E a Rogéria é a mãe do Carlos, a gente tá exatamente. Então ele foi para aquele momento ali como uma salvaguarda do Bolsonaro contra a mãe biológica que queria disputar as eleições ali. Bom, então, e aí é o seguinte, o Bolsonaro coloca para trabalhar no gabinete do Carluxo eleito a segunda companheira dele, Ana Cristina Valle, que passa a administrar as coisas de gabinete e abre um escritório perto da Câmara para ficar cuidando, ela é advogada, ficar cuidando de seguro de DPVAT, de motoqueiro que é acidentado, essa coisa, ganhando uma grana com essa história também. Mas fato é o seguinte, ela coloca uma série de parentes dela dentro do gabinete do Carluxo, e as histórias de rachadinha já vêm daquela época, de pessoa pegando grana e tal, e fazendo grana com aquilo. O Bolsonaro controlando tudo. Porque quando o Bolsonaro coloca o Flávio para ser deputado estadual, quem é que vira o operador do Flávio Bolsonaro? O Queiroz, que era amigo do Bolsonaro. Então ele foi fazendo da vida política uma forma de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, fazer grana. E como eles não tinham perspectiva de poder maior, os Bolsonaros, eles nunca imaginavam que o pai poderia ser presidente, então para eles bastava aquela vidinha, tomar dinheiro de rachadinha aqui, dividir aqui, comprar um imóvel aqui, comprar outro imóvel acolá, enfim, fazer as transações. Só que o Bolsonaro chega à presidência da República, então todas essas histórias começam a eclodir. Começa a ver a famosa solicitação de prestação de contas. Como é que essa gente conseguiu sair do nada, sem nunca ter trabalhado na iniciativa privada, e eles terem o volume de patrimônio que eles conseguiram amealhar? Então, assim, você pegar a Juliana Dalpiva, ela tem livros que falam disso. Tem um livro também de um... Até me esqueci o nome dele agora, que foi o primeiro que escreveu um livro sobre Bolsonaro. Ele já é falecido. Onde ele conta toda a história do Bolsonaro também, do tempo que ele era militar, ele era um mau militar. Uhum. Então, quando você vai juntando tudo isso, você fala assim, puxa, como é que o Bolsonaro conseguiu chegar aonde ele chegou? Eu sempre dou a seguinte resposta, é porque uma pessoa como o Bolsonaro, assim como o Milei na Argentina, assim como os caras que a gente citou aqui, eles são figuras funcionais. Mas funcionais para quê? Olha, um cara desse, se ele ocupa um ponto estratégico, ele não muda a estrutura econômica, ele não enfrenta a estrutura econômica, pô, esse cara é nosso. Nosso, assim, na visão do poder maior, né? Como é que o Bolsonaro ele não foi expulso aqui da vida pública do nosso país no período da pandemia? Se você contar para um estrangeiro que durante a pandemia no Brasil, o presidente do nosso país colocou um general paraquedista para ser o ministro da Saúde, os caras falam, não, você está de sacanagem. Ninguém faria uma coisa dessa. Pois é, foi o que o Bolsonaro fez. Colocou o Pazuello, que não sabia o que era o SUS.
Então isso foi um crime contra o povo brasileiro, gigantesco, um crime do Bolsonaro e um crime do Pazuello ter aceito essa função, porque ele não tinha qualificação para isso. É a mesma coisa, o cara chegava para mim, quer fazer a cirurgia de cérebro ali no meu filho? Eu falei, tá de sacanagem. Nunca fiz medicina. Mas foi exatamente isso que o Bolsonaro fez. Mas por que ele não sofreu nenhum tipo de impeachment, nenhum tipo de embate? Porque na política econômica, o cara dele era o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, ele implementava todas as políticas econômicas, que é a mesma política que o Roberto Marinho, que a família Marinho quer, que a Fiesp quer. Você vê agora na jornada 6x1, o que o PL e o Flávio Bolsonaro estão defendendo? Eles são contra o fim da jornada 6x1. Eles querem implementar no Brasil o sistema de salário por hora, que é a mesma coisa que tem nos Estados Unidos. Eles querem implementar isso aqui no Brasil. E a Rede Globo, a Fiesp, os grandes veículos de comunicação, os banqueiros, os industriais, eles têm uma figura como o Flávio Bolsonaro, um porta-voz. E o Bolsonaro, que era um cara completamente tosco, que não entendia nada, o Bolsonaro passou a vida dele toda fazendo esse exercício de emburrecimento. Ele nunca, com vários anos como deputado, ele poderia ter abraçado. Porque na Câmara é o seguinte, no parlamento, né? Você não está no parlamento, mas os alto-falantes do plenário estão ligados. Então, você, quando está no teu gabinete, você pode ter aula de todo assunto que você tiver no planeta por conta dos parlamentares que estão ali, que são todos especializados em alguma área. São médicos, são engenheiros, são políticos, são agrônomos, são sem terra, E cada pessoa que conta uma história ali, você, sentado ali, você vai absorvendo. O Bolsonaro não aprendeu nada. Ele é um tosco. Essa coisa do Pix, que a gente fica discutindo, né? Quando se foi perguntar para ele, o senhor acha do Pix que estava sendo implementado, né? No governo dele, que tinha sido o Temer aqui no Banco Central. Ele falou, o Pix, isso é a carteira de habilitação para piloto, não sei. Não, presidente, isso aí é uma ferramenta de pagamento veloz, que o Banco Central está implementando. Eu não estou sabendo. Ele não sabia nada. O Bolsonaro não sabia nada do governo dele. Tudo que acontecia, alguém tinha que falar para ele, presidente, olha, está acontecendo isso em tal lugar. Isso aqui, ó, o senhor está fazendo isso. Muitas pessoas, quando participavam da live com ele, aquelas lives que ele fazia quinta-feira, chegavam e falavam assim, presidente, então graças ao senhor está acontecendo isso assim. Ele só ficava assim, ó. Tipo, estou fazendo isso mesmo, Ele não tinha a menor ideia, porque ele terceirizou o nosso país para todas as áreas de interesse. Pegou agronegócio, olha, quem é que é o cara de vocês? Então, vai lá e não me enche o saco. Quem é o cara do mercado financeiro? É o Guedes. Então, toma aqui o posto Ipiranga, não me enche o saco. Quem é o cara Então, ele foi fazendo isso com todas as áreas. E aí, o seguinte, eu não trabalhava, era um morcego, um vagabundo, não trabalhava. Sexta-feira ele não trabalhava, segunda-feira ele chegava tarde lá no Palácio do Planalto. E um bom vivan. Ele queria tirar onda andando de jet ski, andando de barco, andando de pescaria. Tudo que ele quis fazer na vida. Todos os pequenos luxos que ele achava que tinha direito de fazer. É uma pessoa totalmente divorciada assim, de compromisso com o outro, com que não teve empatia. Enfim, não sabia absolutamente nada. Então, o Bolsonaro ele só resistiu porque ele foi útil, como o Milei está resistindo na Argentina. O Milei na Argentina está fazendo um desastre social, que vocês não têm ideia, gente. Eu acompanho o que está acontecendo na Argentina. Ele fechou o hospital de câncer de criança lá, cara. E dá declarações assim sinistras, do tipo, não, isso custa muito caro. Isso não dá retorno. A população da Argentina já voltou com o Milei lá? Como que está a aceitação dele? Ele está com a popularidade muito baixa, mas a Argentina tem um fenômeno também, que são ciclos também, que passaram tanto por peronistas e pessoas de direita, que não resolveram os problemas econômicos na Argentina. Então, são sucessões de governo, de experiências, que não aprofundaram muito. Assim, eles tiveram experiências muito positivas do ponto de vista social no Perón. O Perón criou a legislação trabalhista, criou a medicina gratuita, a escola pública, rodovia, infraestrutura. O Perón foi um cara com matrizes ditatoriais, mas ele é um cara que é uma espécie de Getúlio Vargas que falava espanhol. Né? E você acha que sabotaram a Argentina
Igual eles falam que sabotaram o Brasil na Lava Jato, com Cristina Kirchner, esse pessoal que comandou a Argentina ali, que são vários escândalos de corrupção envolvendo eles. Sim, sim. Mas olha só, no mundo inteiro, quando a gente fala quando nós falamos de geopolítica, aí entrando em assunto que vocês estão discutindo, né, com alguém, a gente tem que perceber o seguinte, que os grandes grupos transnacionais com seus governos, eles atuam em países como o nosso, América Latina, África, em todo canto, desde sempre. Desde sempre. A estrutura de conseguir extrair economicamente vantagens para o seu grupo econômico, não é adquirir vantagem para o seu povo. Por exemplo, o Trump não está preocupado com o povo norte-americano. Ele está preocupado com os grupos que deram grana para ele. Uhum. E isso é uma regra em várias estruturas de poder. E nos Estados Unidos, eles têm, desde quando eles fizeram a independência, que eles começaram a estabelecer políticas de expansão, eles nunca mais pararam. Quando eles começaram com a América para os americanos. O que acontece? Quando eles fazem a independência deles, os Estados Unidos eles eram dependentes da Inglaterra. Sim. E você tinha a Espanha, tinha Portugal, tinha a Holanda, a França, a Inglaterra, que tinham várias colônias espalhadas no mundo inteiro. O fluxo de comércio principal para o continente americano vinha da Europa. E os Estados Unidos estavam surgindo ali como uma potência que começava a ter agricultura, começava a ter ouro. Começava assim. Então, o que eles disseram? Falaram assim, olha, a partir de agora, América para os americanos. Agora não precisa importar nada mais da Europa. Agora é aqui de nós, vão comprar da gente. Uhum. E aí, quando chega no começo do século passado, eles estabelecem a política do Big Stick, ou seja, do porrete. Olha, nós já falamos lá atrás que América é para os americanos. Agora é o seguinte, se não for, a porrada vai comer. Agora vai ser na base da porrada. Aí eles criam forças armadas poderosíssimas e aí eles começam a interferir militarmente no mundo inteiro, defendendo sempre os interesses dos grupos econômicos, e eles desenvolvem agências de inteligência extremamente sofisticadas e competentes. E aí eles começam a sabotar governos no mundo inteiro que são desfavoráveis aos seus interesses econômicos. Sabotaram a Argentina? Sabotaram a Argentina, sabotaram todos os países, como sabotam hoje o Brasil, como sabotam todos os países da América Latina. Sabotaram o Brasil? Sabotaram o Brasil. Na Lava Jato? Não, o Brasil já vem sabotado. Antes disso, o Brasil já vem sabotado desde a década de 30, década de 40. Sim. Porque se você pegar como foi o Brasil ter criado a Petrobras, você vai entender o que é geopolítica, como é que ela estava agindo desde aquela época. Vocês entrevistam muito o Rubão, que é amigo nosso. O Rubão é especialista em petróleo. Pergunte para o Rubão como é que a Petrobras, como é que ela, para ser criada no Brasil, foi um parto. O Getúlio teve que enfrentar, assim, porque eles vinham para cá, os grupos econômicos norte-americanos, e sabotavam a pesquisa de petróleo no Brasil. Olha, vocês não têm petróleo, não. Vocês têm que comprar, é da gente lá. Tem um livro não, há um filme cujo personagem principal é Leonardo DiCaprio, que é baseado num livro. Cara, é um negócio tenebroso. É um negócio tenebroso. Que mostra como a indústria do petróleo foi criada nos Estados Unidos, o que eles fizeram com os indígenas dos Estados Unidos. Os índios, né? É um negócio tenebroso. Flores. Exatamente, né? Exatamente. Isso é baseado num livro que é baseado em fatos reais, porque foi o FBI nos Estados Unidos que descobriu que os índios estavam sendo assassinados daquela forma para os caras ficarem... O que acontece? Quando teve a expansão nos Estados Unidos, começaram a expulsar os indígenas de áreas agricultáveis. E começaram a jogar os indígenas, joga esses caras para lá. Fica nessa terra aqui, ó. Não tem nada, não tem nada. Tem nada aí. Para onde eles começaram a se estabelecer, começaram a descobrir petróleo. E aí, como é que faz? Agora sentamos os caras aqui, e aí começaram a fazer aquelas histórias de casamento forjado e tal. Então, o perfil moral da indústria, dos industriais do petróleo nos Estados Unidos é aquele. E aquele perfil, que foi passando de geração em geração, não queria que o Brasil, por exemplo, tivesse uma indústria de petróleo, que a gente tivesse indústria naval, que a gente tivesse companhia siderúrgica nacional, que a gente tivesse absolutamente nada, porque a filosofia era América para os americanos. Comprem da gente. Eu vou ter um país como aqui vizinho nosso vai ter condição, ter potência de fazer alguma coisa. Não. Então, desde sempre tem interferências no Brasil.
Aí vem a Segunda Guerra Mundial, tem a Guerra Fria, vai passando por esses períodos todos, e aquele pânico dos Estados Unidos de se ter aqui no Brasil um sistema replicado que aconteceu com a Revolução na União Soviética, de 1917. Então, o anticomunismo nos Estados Unidos passou a ser uma ferramenta ideológica permanente. E aí você tem todos os processos internos nos Estados Unidos, anticomunistas, que foram tenebrosos. Eles tiveram lá o macartismo, e foi uma perseguição a todo tipo de comunista, inclusive dentro do cinema, dentro das artes, né? Eles destroçaram a vida Inclusive o Ronald Reagan, que era ator na época, né? Ele é apontado como um dos dedos duros dos atores que seriam comunistas. O Charlie Chaplin foi considerado comunista. Mas mesmo com essa sabotagem norte-americana, a esquerda chegou ao poder. A esquerda, os comunistas chegaram ao poder, os caras que têm o conhecimento da história, os caras que sabem o modus operandi dos Estados Unidos, chegou no poder na Argentina, chegou no poder no Brasil, chegou no poder na Venezuela, chegou no poder no Chile. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, mas cara... Mas deixa eu te falar, só te interromper. Eu acho que dessa turma toda que você falou, eu acho que só tem um presidente que se autodeclarava comunista que chegou ao poder, que foi o Salvador Allende no Chile. O resto, a gente nunca teve no Brasil nada nem próximo. No Brasil, não, na América Latina, nem você teve em Cuba. Mas progressistas. Progressistas. Eles se declaravam progressistas, assim, pelo menos com viés de esquerda. Assim, como no México eles se declaram humanistas, aqui você tinha os trabalhistas, né, que poderia ser considerado assim. Os trabalhistas dizem, não, nós não somos comunistas e não somos socialistas, somos trabalhistas. Né? Então, assim, era uma vertente brasileira. Você concorda que todos anti-imperialistas? Sim. Eu acredito que, por exemplo, Maduro, Chaves, eles nunca foram comunistas mesmo. Não. Mas anti-imperialistas foram. Sim. O Lula é um cara que é anti-imperialista. A Dilma, eu tenho certeza que ela é anti-imperialista. Essas pessoas estavam no poder. Mas, de um certo modo, até aí é o seguinte, o anti-imperialismo, ele trafegou por, inclusive, políticos conservadores. Assim, você pegar um político assim, o cara... Porque você ser a favor do imperialismo, você está falando do imperialismo de uma potência em relação ao Brasil. E a potência imperialista maior que a gente conhece são os Estados Unidos. A gente nunca teve no Brasil governos que fossem estritamente ligados ou se posicionassem numa condição de subserviência ou de aceitar o imperialismo norte-americano. Um dos problemas do Getúlio foi esse, foi que o Getúlio foi sabotado e teve todo tipo de tentativa de golpe contra o Getúlio, e por isso ele acabou se matando, porque o Getúlio ele tinha posições anti-imperialistas. E o Getúlio, você não pode dizer que é um cara de esquerda, né? Mas ele era um nacionalista com posições anti-imperialistas, e por isso ele foi atacado de todas as formas. E depois, quando você tem, mais adiante, quando você tem os sucessores do Getúlio, que você pega o João Goulart também foi detonado, isso não foi jeito. Tanto é que o golpe de 64 acontece com ele na presidência.